pessoas corriam desesperadas pela rua. A fumaça engolia o ambiente. O cheiro de morte e guerra misturava-se aos gritos dos sobreviventes. Mais um ataque russo. Entre os tantos prometidos pelo presidente russo como vingança pelas operações secretas de Kiev. A Ucrânia foi atingida em bases militares, fábricas de armas. Alvos legítimos, talvez, se hospitais e ruas não ardessem sob os mísseis. Mas os ucranianos revidaram, e o ciclo daquela guerra sem fim seguiu. A Rússia passou por um pesadelo que talvez nunca tenha esperado. Mesmo nos dias mais tensos da Guerra Fria, os ucranianos entraram no país e destruíram bombardeiros, causando um prejuízo de bilhões de dólares e desmoralizando as forças de segurança do país. Houve muito choro e ranger de dentes, com fãs declarados de Putin afirmando que aqueles eram aviões sucateados e que os pneus em cima das asas eram apenas para atrair os ucranianos e fazê-los gastar com alvos inertes. Tudo isso enquanto explosões secundárias enchiam os aeroportos de fumaça e aviões de milhões de dólares eram reduzidos a cinzas. Os resultados não foram claros. Segundo algumas fontes, as aeronaves danificadas e destruídas representaram cerca de 20% da frota operacional de aviação de longo alcance da Rússia. Muitos dos modelos afetados, como o Tu-95 e o Tu-22M3, não são produzidos desde a dissolução da União Soviética em 1991, tornando-os impossíveis de substituir e extremamente difíceis de reparar. Outras fontes mencionaram um número muito menor. Seja como for, Putin não gostou. Trump chegou a telefonar para o presidente russo, tendo uma das falas que são características do americano. Em vez de apaziguar, ser diplomático ou tentar qualquer outra resolução, quando o russo afirmou que faria sua retaliação, Trump simplesmente disse: "Eles te deram razão para isso, faça o que tem que fazer." E mudou de assunto para falar do Irã, imaginando que os russos agiriam para acabar com o programa nuclear iraniano. Putin retaliou, irado com todos os seus aviões destruídos. Sua frota era imensa, capaz de carregar bombas para saturar a Ucrânia com fogo. Foram dias terríveis para Kiev, vivendo um pesadelo onde não somente bases militares foram atingidas, mas também suas cidades. Sim, cidades foram o alvo da retaliação, aplaudida pelos apoiadores da Rússia. Mas os ucranianos não ficaram quietos. Suas novas operações também causaram mais dissabores a Putin, enquanto ainda tinham que enfrentar um novo fronte criado pelos russos. Putin declarou que a operação dos ucranianos contra seus bombardeiros foi um ataque terrorista. Uma noite antes desse evento, quase 500 drones e mísseis russos haviam sobrevoado a Ucrânia. Poucos dias depois, esse mesmo número estava golpeando as cidades ucranianas novamente, no que foi chamado de retaliação contra os atos terroristas do regime de Kiev. Alvos militares foram atingidos. A fábrica Bolshevik, que iniciou a produção de morteiros de 120 mm para as forças armadas ucranianas, foi devastada pela destruição russa. Aviões Su-34 russos decolaram de diversas bases aéreas carregando as pesadas bombas Fab-3000. Equipadas com o dispositivo UMPK, Módulo Universal de Planejamento e Correção, a bomba de queda livre foi transformada em uma bomba planadora guiada, lançada pelos aviões a mais de 70 quilômetros de seus alvos. Um centro de treinamento das forças da Ucrânia foi atingido em Kupiansk.
Mais um foi atingido posteriormente, com a detonação de 1.400 kg de explosivos. Os mísseis Iskander foram preparados para atingir alvos encontrados pelos drones espiões russos. Um centro de treinamento das brigadas 33 e 158 da Ucrânia foi identificado. As coordenadas foram inseridas nos computadores que prepararam os mísseis para lançamento. Diferentemente de um míssil balístico convencional, que segue sua trajetória parabólica previsível, o Iskander-M possui uma trajetória quase balística. Isso significa que ele realiza manobras ativas durante todo o percurso, ajustando constantemente sua trajetória e executando movimentos evasivos com sobrecargas de 20 a 30 G. Essa agilidade extrema dificulta significativamente sua interceptação por sistemas de defesa antimísseis. O projétil voou até cair sobre o centro de treinamento na região de Dnipropetrovsk. Relatos indicam pelo menos 12 mortos e 60 feridos. Após o incidente, o comandante das forças terrestres da Ucrânia, Major-General Mikhail Drapat, renunciou. Ele liderava as forças terrestres desde novembro de 2024. Outro Iskander fez uma longa viagem até a região de Sumy, onde detonou sobre uma das estações móveis de lançamento e controle para as forças armadas da Ucrânia. Uma fábrica de reparos de motores dos MiG-29 ucranianos também foi um dos alvos russos durante esse período. O míssil KH-101 liberou sua força sobre o local, atingindo inclusive um hotel nas proximidades, onde atletas estavam hospedados. Um Tu-22M3 vagou pelos céus até chegar à posição em que foi dado o sinal para a tripulação acionar o míssil de cruzeiro KH-22. O projétil percorreu sua rota balística e detonou em uma plataforma no Mar Negro usada pela inteligência ucraniana para facilitar ataques de drones na península da Crimeia. Os kamikazes Giran-2 voaram sobre Kiev até atingirem seus alvos. Segundo os russos, eram alvos militares ou reservas de munição em áreas civis. O governo ucraniano negou que todo fogo e fumaça fossem desses alvos. Uma central de produção de energia foi atingida por um míssil KH-101. Imagens dos ucranianos mostraram prédios civis atingidos, mas, segundo os russos, esses fatos só aconteceram porque o próprio sistema de defesa de Kiev atingiu a cidade, e não as centenas de drones e mísseis enviados pelo Kremlin. Os mísseis estavam voando por toda a Ucrânia, cortaram os céus no mesmo momento em que outros já estavam explodindo em diversas partes das cidades em Sumy, Kharkiv, Ternopil e outros oblastes. Restava às pessoas observarem enquanto viam os projéteis rumando para seus alvos até se transformarem em um grande clarão de fogo. Prédios foram queimados. As chamas tomaram as residências de famílias inteiras. As explosões nos prédios espalharam o terror entre as pessoas que sabiam que na noite seguinte tudo se repetiria. O pavor estava em ucranianos de todas as idades, atingidos pelos impactos diretos em suas casas ou pela expansão violenta da energia das explosões que destruiu tudo ao redor. Em 10 de junho, os mísseis atingiram o Hospital Maternidade em Odessa. Um posto de emergência foi completamente destruído, de acordo com o governador. Mais uma noite de desastre com civis mortos e infraestrutura destruída. Quando a luz do sol raiou, os bombeiros agiram nos locais devastados pelos bombardeios russos. A Ucrânia, apesar da tempestade de fogo dos russos, não se manteve imóvel durante esse processo. O país estava se movimentando para se vingar de uma dessas explosões com estratégias cada vez mais inovadoras. A força aérea ucraniana era significativamente menor do que a Rússia. Boa parte foi destruída no início da guerra, mas as aeronaves recebidas de outros países ajudaram a refazer parte da frota. Não que isso a aproximasse do poder aéreo que o Kremlin tinha. Um desses aviões doados a Kiev, um MiG-29, cruzou os céus carregando uma bomba AASM Hammer francesa.
ela explodiu em um dos prédios onde oficiais russos do FSB, o Serviço de Segurança da Rússia, estavam reunidos. A retaliação aos ataques da Rússia, embora talvez não tivesse o mesmo poder de destruição, teve alvos assertivos. Na tentativa de enviar seus projéteis contra as bases ucranianas, as bases móveis dos mísseis Iskander se aproximaram demais. Um drone encontrou o sistema perto de Bryansk, ainda em território russo. O equipamento da 26ª Brigada de Mísseis estava se preparando para lançar mais um projétil contra Kiev. Foi diretamente atingido, explodindo no meio das árvores onde tentava se esconder. Foi a primeira vez que um desses equipamentos foi destruído. Explosões na base aérea de Bryansk atingiram alvos indeterminados. Alguns relatos indicam que foram helicópteros Mi-35 e Mi-8, enquanto outros mencionam outro equipamento Iskander ou um depósito desses mísseis. O que foi atingido permanece incerto, mas a destruição foi precisa. Continuando a série de ataques, um depósito de combustível perto da base aérea de Angels queimou profusamente dia e noite após drones ucranianos atingirem o local. E não foi a única base aérea a sofrer as consequências dos enxames de drones ucranianos. Alguns deles voaram para Savasleika, onde teriam explodido um MiG-31 e um Sukhoi 30 ou 34. Os aviões Sukhoi eram uma das grandes forças russas no bombardeio da frente de combate ou das cidades ucranianas. Um deles, o Su-35 Flanker, era um caça multifuncional conhecido por sua extrema manobrabilidade e aviônicos avançados, incluindo um radar potente. Ele era capaz de usar uma vasta gama de mísseis e bombas, sendo empregado em missões de superioridade aérea, ataque de precisão ao solo e operações navais, constituindo um elemento chave da Força Aérea Russa. Um desses aviões voou sobre Kursk, pronto para lançar mais de suas bombas contra os ucranianos. Aconteceu que ele foi detectado por uma aeronave de alerta e controle antecipado Saab 340, doada pela Suécia para a Ucrânia. O Su-35 estaria a cerca de 300 km do Saab quando o sinal do novo perigo foi emitido para um F-16. Esse avião havia sido desenvolvido pelos americanos há cerca de 50 anos para derrubar aeronaves russas durante a Guerra Fria. Depois de quase meio século, finalmente parecia que estava perto de conseguir seu intento. O caça se aproximou o suficiente para disparar mísseis como o AIM-120D, guiados por radar e capazes de atingir o alvo a dezenas de quilômetros. O Su-35 recebeu o golpe e caiu em espiral, tornando-se uma carcaça em chamas no chão. Alguns duvidaram do feito do F-16. Apesar de a perda do Su-35 ter sido confirmada pelos russos, houve quem dissesse que, na verdade, ele foi derrubado por um sistema S-200 ou pelo Patriot. Os drones de longa distância ucranianos passaram por diversas barreiras nos céus russos, voando por mais de 800 quilômetros até a cidade de Cheboksary. A investida terminou em uma explosão em um instituto estatal russo especializado no desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica. A fumaça subiu de um fogo evidente após os impactos dos drones. Não foi o único local em chamas. A fábrica de pólvora em Kazan marcou o céu com sua própria coluna de fumaça, tão escura e densa que deixou uma marca mesmo para quem estava muito distante. Mas um drone atingiu a fábrica de pólvora de Tambov. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana abateu o máximo de drones Shahed que entravam em seu território. Os disparos de alto calibre saíram do solo para abater os drones kamikazes. A versão de Eran 2 desse drone iraniano podia carregar até 90 kg de explosivos. Custando cerca de 30 a 80 mil dólares, eram capazes de causar muito mais estrago do que custavam. Entre tantos drones, havia alguns que eram apenas iscas para manter os ucranianos ocupados com tantas aeronaves.
Em alguns locais, o Gepard foi acionado. O sistema alemão dispunha de 2 canhões, cada um com 320 cartuchos de munição antiaérea. O equipamento mirou os céus, soltando munições luminosas para derrubar as ameaças. Mas essas ameaças que vinham de longe contra a cidade não eram o único problema. Era março de 2025 quando os russos detectaram uma ponte improvisada sobre o rio Psel, perto do oblast ucraniano de Sumy. O drone Forpost observou o movimento perto do rio. Aquele não era um equipamento de voo simples. Era um veículo aéreo não tripulado derivado de tecnologia israelense, que usou seus armamentos para explodir as pontes e acabar com o movimento dos ucranianos. Essa foi uma das maneiras que os russos encontraram para impedir o abastecimento das tropas de Kursk. Já no fim da batalha, após os 8 meses em que os ucranianos estiveram dentro do território russo. Pouco depois, um míssil Iskander fez sua trajetória calculada para destruir um sistema de defesa aérea Buk M1, também em Sumy. Em pouco tempo, as tropas russas já estavam saindo de Kursk para adentrar o território ucraniano. Os sinais de batalha eram evidentes nas estradas. Dezenas de equipamentos destruídos estavam espalhados, alguns com cadáveres carbonizados ainda dentro. Os paraquedistas russos usaram como uma das principais estratégias colocar seus esquadrões em quadriciclos e tentar criar pontos de apoio. Os drones da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia começaram a lançar granadas para detê-los. A artilharia explodiu as casas da vila, enquanto os drones kamikazes atingiram os russos que subiam novamente em seus quadriciclos. Eles não conseguiram fugir para longe. Os kamikazes explodiram sobre os veículos, deixando os homens gemendo no chão. Alguns soldados, fracos demais para se mover, foram finalizados por drones kamikazes. Quem conseguiu correr para os abrigos foi perseguido pela artilharia até que nada restasse. A Rússia investiu pesado na região. Os mísseis Iskander estavam bombardeando qualquer agrupamento das tropas ucranianas. Eram 3 milhões de dólares gastos a cada projétil que explodia sobre os ucranianos. Os avanços estavam se aprofundando. As defesas ucranianas detectadas sofreram ainda mais ataques de drones kamikaze. O número de tropas do Kremlin aumentou, ganhando mais espaço. Mísseis russos caíram no centro da cidade de Sumy, danificando prédios e uma escola. Já em abril, mais um míssil desceu, agora para encerrar a vida de mais de 30 pessoas em uma cena apocalíptica. O sofrimento ficou marcado nas ruas de Sumy, onde corpos quebrados pelo impacto jaziam em posições não naturais, transformados em um símbolo de terror. Os soldados das tropas de reconhecimento do 78º Regimento de Assalto Aerotransportado tentaram parar esses avanços russos. Eles viram os soldados do Kremlin se aproximando de suas posições e os surpreenderam com explosivos lançados a partir da mata. Os rifles acompanharam uma explosão no meio dos alvos ainda aturdidos. Bem camuflados, os soldados ucranianos se mantiveram em movimento no meio do mato, aproveitando-se da cobertura para atirar sem cessar nos inimigos. Eles se revezaram nos disparos, tinham que garantir a superioridade de fogo no combate. Mantendo os russos acuados e o revezamento de disparos constante, eles podiam voltar ao abrigo para recarregar, retornando com lança-granadas e mais munições para os rifles. Parando o grupo de assalto, os soldados ucranianos se retiraram. A Rússia avançou naqueles dias em Sumy, ganhando território em mais um fronte no país. Corria o boato
de que mais de 50 mil tropas seriam deslocadas para a região com o objetivo de conseguir o controle de fogo sobre a cidade de Sumi. Era mais uma zona de morte criada, mais uma das grandes batalhas da Ucrânia, onde mais vidas seriam colocadas sob o jugo aleatório da guerra para decidir quem vivia e quem morria.